Senhor. Era uma vida mais austera do que em qualquer prisão, mas as irmãs viviam em êxtase, como jamais ocorrera no mundo exterior. Haviam renunciado ao amor físico, bens pessoais e liberdade de opção, mas, ao abrirem mão dessas coisas, também renunciaram à ganância e competição, ódio e inveja, a todas as pressões e tentações que o mundo exterior impunha. No interior do convento reinava uma paz absoluta e o inefável sentimento de alegria pela união com Deus. Havia uma serenidade indescritível dentro dos muros e nos corações das mulheres que ali viviam. Se o convento era uma prisão, tratava-se de uma prisão no Éden de Deus, com o conhecimento de uma eternidade feliz para as que escolheram livremente ingressar e permanecer ali. A irmã Lúcia foi despertada pelo repicar do sino do convento. Abriu os olhos, surpresa e desorientada por um momento. A pequena cela em que dormia ainda estava escura, uma escuridão desoladora. O som do sino avisava-lhe que eram 3 horas da madrugada, quando o ofício das vigílias começava, enquanto o mundo ainda estava mergulhado nas trevas. Droga, esta rotina vai me matar, pensou a irmã Lúcia. Recostou-se no carro desconfortável, desesperada por um cigarro. Relutante, saiu da cama. O pesado hábito que usava até para dormir roçava contra sua pele sensível como lixa. Pensou em todas as lindas roupas de estilistas penduradas em seu apartamento em Roma e no chalé em Gastad. Irmã Lúcia podia ouvir o movimento suave e farfalhante das freiras reunindo-se no corredor. Negligente, ela arrumou a cama e também saiu para o extenso corredor, onde freiras entravam em fila, olhos abaixados. Lentamente começaram assim a encaminhar para a capela. Parece um bando de pinguins idiotas, pensou a irmã Lúcia. Não conseguia entender por que aquelas mulheres haviam deliberadamente renunciado às suas vidas, desistindo de sexo, belas roupas e boa comida. Sem essas coisas, que motivo existe para viver? E as malditas regras! Quando a irmã Lúcia entrara no convento, a reverenda madre avisara-lhe. Deve andar com a cabeça baixa. Mantenha as mãos cruzadas por dentro. Dê passos curtos. Ande devagar. Nunca se deve fazer contato visual com qualquer das outras irmãs ou sequer olhar para elas. Não pode falar. Seus ouvidos são para escutar apenas as palavras de Deus. Está bem, reverenda madre. Durante o mês seguinte, Lúcia recebera as instruções. As que vieram para cá não tinham a intenção de se juntarem às outras, mas sim habitar a sós com Deus. A solidão do espírito é essencial para uma união com Deus. É salvaguardada pelas regras do silêncio. Está bem, reverenda madre. Deve sempre obedecer ao silêncio dos olhos. Fitar as outras nos olhos a distrairia com imagens inúteis. Está bem, reverenda madre. A primeira lição que aprenderá aqui será retificar o passado, expurgar os velhos hábitos e inclinações seculares, apagar todas as imagens do passado. Para a penitência de purificação e mortificação, para se despojar da vontade e amor próprios. Não basta se arrepender das ofensas passadas. Quando se descobre a beleza infinita e a santidade de Deus, quer-se compensar não apenas por seus pecados, mas também por todos os pecados que já tidos. Está bem, Santa Madre. Deve lutar a qualidade, o que João da Cruz chamou de a noite dos sentidos. Está bem, Santa Madre. Cada freira vive em silêncio e solidão, como se já estivesse no céu. Nesse silêncio puro e precioso, pelo qual tanto anseia, ela é capaz de escutar o silêncio infinito e possuir Deus. Ao final do primeiro mês, Lúcia recebera os votos iniciais. Tivera de cortar os cabelos no dia da cerimônia. Foi uma experiência traumática. A reverenda madre cuidara disso pessoalmente. Convocara Lúcia à sua sala e fizeram um sinal para que ela se sentasse. Postara-se às suas costas e, antes que Lúcia percebesse o que estava acontecendo, ouvira o barulho da tesoura e sentira alguma coisa puxando-lhe os cabelos. Começara a protestar, mas compreendera subitamente que aquilo só podia melhorar o seu disfarce. Poderei deixá-lo crescer de novo mais tarde, pensara. Enquanto isso, ficarei parecendo uma galinha depenada. Ao voltar para o cubículo lúgubre que lhe fora designado, Lúcia pensara. Este lugar é um ninho de serpentes. O chão consistia de tábuas soltas. A enxerga e a cadeira de encosto reto ocupavam a maior parte do espaço. Sentira-se ansiosa por ler um jornal. Não há a menor possibilidade, refletira. Naquele lugar nunca tomavam conhecimento dos jornais, muito menos escutavam rádio ou ouviam televisão. Não havia qualquer ligação com o mundo exterior. Contudo, o que mais afetava os nervos de Lúcia era o silêncio desolador. A única comunicação era feita através de sinais com as mãos e aprendê-los a levar à loucura. Quando precisava de uma vassoura, devia deslocar a mão direita estendida da direita para a esquerda, como se estivesse varrendo. Quando a reverenda madre estava insatisfeita, unia os dedos mínimos 3 vezes na frente do corpo, os outros dedos comprimidos contra as palmas.
Quando Lúcia se mostrava lenta na execução do seu trabalho, a reverenda madre comprimia a palma da mão direita contra o ombro esquerdo. Para censurar Lúcia, ela coçava a própria face, perto do ouvido direito, com todos os dedos da mão direita no movimento para baixo. Pelo amor de Deus, pensava Lúcia, parece que ela está coçando uma mordida de pulga. Elas chegaram à capela. As freiras rezaram silenciosamente. Contudo, os pensamentos de irmã Lúcia se concentravam em coisas mais importantes do que Deus. Mais 1 ou 2 meses, quando a polícia parar de me procurar, sairei desse hospício. Depois das orações matutinas, irmã Lúcia marchou com as outras para o refeitório, violando furtivamente os regulamentos, como fazia todos os dias, ao estudar os rostos das companheiras. A sua única diversão. Ela achava incrível pensar que nenhuma das irmãs sabia como as outras pareciam. Sentia-se fascinada pelos rostos das freiras. Algumas eram jovens, algumas velhas, outras bonitas e feias. Não podia compreender por que todas pareciam tão felizes. Havia 3 rostos que Lúcia achava particularmente interessantes. Um era o da irmã Teresa, que parecia ter cerca de 60 anos. Estava longe de ser bonita, mas possuía uma espiritualidade que lhe proporcionava um encanto quase sublime. Parecia estar sempre sorrindo interiormente, como se estivesse por dentro de algum segredo maravilhoso. Outra freira que Lúcia considerava fascinante era a irmã Graciela, uma mulher de beleza extraordinária, com 30 e poucos anos. Tinha a pele azeitonada, feições refinadas, olhos que pareciam poços negros luminosos. Ela poderia ter sido uma estrela de cinema, pensou Lúcia. Qual é a sua história? Por que se enterrar num lugar como este? A terceira freira que lhe atraía o interesse era a irmã Megan. Olhos azuis, sobrancelhas e pestanas louras. Tinha 20 e poucos anos, rosto viçoso e franco. O que ela está fazendo aqui? O que todas essas mulheres estão fazendo aqui? Ficam trancafiadas por trás desses muros, dormindo numa cela mínima, uma comida horrível, 8 horas de orações, trabalho árduo e muito pouco sono. Devem ser loucas, todas elas. Estava em situação melhor que as outras, porque teriam de ficar ali pelo resto de suas vidas, enquanto ela sairia dentro de 1 ou 2 meses. Talvez 3, pensou. Este é um esconderijo perfeito. Eu seria uma tola se fosse embora de forma precipitada. Dentro de poucos meses a polícia vai pensar que morri. Quando sair daqui e pegar meu dinheiro na Suíça, talvez escreva um livro a respeito deste hospício. Poucos dias antes, a reverenda madre pedira à irmã Lúcia que fosse ao escritório para buscar um papel. Enquanto estava ali, ela aproveitara para começar a revistar os arquivos. Infelizmente, fora surpreendida no ato de bisbilhotar. Fará penitência com a disciplina, decidira a reverenda madre Bettina. Irmã Lúcia baixara a cabeça humildemente e sinalizara. Sim, reverenda madre. Lúcia voltara à sua cela, e minutos depois as freiras, passando pelo corredor, puderam ouvir o som terrível do açoite assoviando pelo ar e caindo várias vezes. O que não podiam saber era que irmã Lúcia estava açoitando a cama. Essas malucas podem ser sadomasoquistas, mas eu não vou entrar nessa. Elas estavam sentadas no refeitório, 40 freiras em 2 mesas compridas. A dieta cisterciense era rigorosamente vegetariana. Como o corpo ansiava por carne, o seu consumo era proibido. Muito antes do amanhecer, era servida uma xícara de chá ou café e um pedaço de pão seco. A refeição principal era feita às 11 horas da manhã e consistia de uma sopa rala, uns poucos legumes e de vez em quando um pedaço de fruta. A reverenda madre tinha instruído Lúcia. Não para agradar a nossos corpos, mas sim para agradar a Deus. Eu não serviria esse desjejum a meu gato, pensou a irmã Lúcia. Estou aqui há 2 meses e aposto que já perdi uns 4 ou 5 quilos. É a versão divina de uma dieta rigorosa. Quando terminou, 2 freiras levaram bacias de lavar louça para as extremidades das mesas. As irmãs em cada mesa levaram seus pratos para a irmã com a bacia, que lavou cada um, enxugou com uma toalha e devolveu à outra irmã. A água foi ficando cada vez mais escura e gordurosa. E elas vão viver assim pelo resto de suas vidas, pensou a irmã Lúcia. Mas não posso me queixar. Ainda é melhor do que uma sentença de prisão perpétua. Ela seria capaz de alma imortal por um cigarro. A meio quilômetro dali, pela estrada, o coronel Ramon Acoca e 2 dúzias de homens cuidadosamente escolhidos do GOI, o Grupo de Operações Especiais, preparavam-se para atacar o convento. CD 30. Capítulo 30. Preserva-me, ó Deus, pois em vós encontro refúgio. Sois meu Senhor. Não há o bem apartado de vós. Eu vos amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza e meu libertador. Irmã Megan levantou os olhos para deparar com Félix Carpio ao observá-la com uma expressão preocupada.
Ela está mesmo assustada, pensou Félix. Desde que haviam iniciado a jornada que ele percebera a profunda ansiedade de irmã Megan. Nada mais natural. Ela passou só Deus sabe quantos anos trancafiada num convento e agora é lançada subitamente num mundo estranho e aterrador. Teremos de ser muito gentis com a pobre coitada. Irmã Megan estava realmente assustada. Rezava com afinco desde que deixara o convento. Perdoai-me, senhor, pois adoro a emoção do que está acontecendo e uma iniquidade da minha parte. Por mais que irmã Megan rezasse, no entanto, não podia deixar de pensar que era a aventura mais espantosa que já tivera. No orfanato planejara muitas vezes fugas ousadas, mas era apenas brincadeira de criança. Aquilo era real. Estava nas mãos de terroristas e eram perseguidos pela polícia e exército. Em vez de estar apavorada por isso, irmã Megan sentia-se estranhamente exultante. Depois de viajarem a noite inteira, pararam ao amanhecer. Megan e Amparo Giron ficaram de vigia enquanto Jaime Miró e Félix Carpio debruçavam-se sobre o mapa. São 6,5 km para Medina del Campo, disse Jaime. Vamos evitá-la. Há uma guarnição permanente do exército ali. Seguiremos para nordeste na direção de Valladolid. Deveremos chegar lá no início da tarde. Muito fácil, pensou a irmã Megan, feliz. Foi uma noite longa e extenuante, sem descanso, mas Megan sentia-se muito bem. Jaime estava deliberadamente exigindo o máximo do grupo, mas Megan compreendia por que ele fazia isso. Estava testando-a, à espera que sofresse um colapso. Pois terá uma surpresa e tanto, pensou ela. Na verdade, Jaime Miró estava intrigado com a irmã Megan. Seu comportamento não era exatamente o que ele esperaria de uma freira. Encontrava-se a muitos quilômetros do convento, viajando por um território estranho, perseguida, mas mesmo assim parecia gostar da situação. Que tipo de freira é ela? Especulava Jaime Miró. Amparo Giron estava menos impressionada. Terei o maior prazer em me livrar dela, pensava. Ficava sempre junto de Jaime e deixava a freira caminhar ao lado de Félix. Os campos eram desertos e belos, acariciados pela suave fragrância da brisa de verão. Passaram por aldeias antigas, algumas abandonadas. Avistaram um castelo antigo, deserto, no topo de uma colina. Amparo parecia a Megan como um animal selvagem, deslizando sem esforço pelas colinas e vales, dando a impressão de que jamais se cansava. Quando horas depois Valladolid finalmente surgiu ao longe, Jaime parou e virou-se para Félix. Está tudo acertado? Está. Megan especulou sobre o que teria sido acertado e não demorou a descobrir. Tomás tem instruções para fazer contato conosco na Praça de Touros. A que horas o banco fecha? 5. Haverá tempo suficiente. Jaime acenou com a cabeça. E hoje deve haver muito dinheiro da folha de pagamento. Santo Deus, eles vão assaltar um banco, pensou Megan. E o carro? Perguntou Amparo. Isso não é problema, garantiu Jaime. Eles vão também roubar um carro, pensou Megan. Era mais aventura do que ela desejava. Deus não vai gostar disso. Quando o grupo chegou aos arredores de Valladolid, Jaime advertiu. Fiquem no meio da multidão. Hoje é dia de tourada e haverá milhares de pessoas nas ruas. Não vamos nos separar. Jaime Miró estava certo sobre a multidão. Megan nunca vira tanta gente. As ruas estavam apinhadas de pedestres, automóveis e motocicletas, pois a tourada atraía não apenas turistas, mas também moradores das cidades próximas. Até mesmo as crianças na rua brincavam de tourada. Megan sentia-se fascinada pela multidão, o barulho e confusão ao seu redor. Observava os rostos das pessoas que passavam e especulava como seriam suas vidas. Muito em breve voltarei ao convento, onde nunca mais terei permissão de olhar para o rosto de ninguém. Devo aproveitar ao máximo enquanto posso. As calçadas achavam-se repletas de vendedores ambulantes, oferecendo bijuterias, crucifixos e medalhas religiosas, por toda parte o cheiro penetrante de frituras. Megan percebeu de repente que sentia muita fome. Jaime, estamos todos com fome. Vamos experimentar alguns desses bolinhos fritos, sugeriu Félix. Félix comprou 4 bolinhos e deu um a Megan. Experimente, irmã. Vai gostar. Estava delicioso. Por tantos anos, a comida não devia ser desfrutada, mas apenas sustentar o corpo para a glória do Senhor. E isto é para mim, pensou Megan, irreverente. É por aqui, indicou Jaime. Eles seguiram a multidão, passando pelo parque no centro da cidade até a Plaza Poinente, que levava à Plaza de Toros. O interior era uma enorme estrutura de adobe, na altura de 3 andares. Havia 4 bilheterias na entrada. As na esquerda diziam Sol e na direita Sombra. Havia centenas de pessoas paradas nas filas à espera para comprar os ingressos. Esperem aqui, ordenou Jaime. Encaminhou-se para o lugar em que alguns cambistas vendiam ingressos. Megan virou-se para Félix. Vamos assistir a uma tourada?
Isso mesmo, irmã, mas não se preocupe, vai descobrir que é emocionante. Preocupar? Megan estava excitada com a perspectiva. Uma de suas fantasias no orfanato fora de que o pai havia sido um grande toureiro. Megan lera todos os livros sobre touradas que conseguira encontrar. As melhores touradas são realizadas em Madrid e Barcelona, explicou Félix. A tourada aqui será com novilleiros em vez de profissionais. São amadores, ainda não receberam a alternativa. Megan sabia que a alternativa era o prêmio conferido apenas aos grandes matadores. Os que veremos hoje lutam em trajes alugados contra touros com perigosos chifres limados que os profissionais se recusam a enfrentar. Por que eles fazem isso? Félix deu de ombros. A hambre hace más daño que las... A fome é mais dolorosa que as chifradas. Jaime voltou com 4 ingressos. Tudo acertado. Vamos entrar. Megan sentiu um excitamento crescente. Ao se aproximarem da entrada, passaram por um cartaz colado na parede. Megan parou e olhou. Vejam! Havia um retrato de Jaime Miró e, embaixo, procurado por homicídio, Jaime Miró. 500.000 pesetas de recompensa por sua captura, vivo ou morto. E subitamente isso fez com que Megan lembrasse com quem viajava, o terrorista que tinha sua vida nas mãos. Jaime estudava fotografia. Atrevidamente tirou o chapéu e os óculos escuros e encarou seu retrato. Até que é parecido. Arrancou o cartaz da parede, dobrou e guardou no bolso. De que adianta? Falou Amparo. Eles devem ter espalhado centenas de cartazes. Jaime sorriu. Este, em particular, vai nos proporcionar uma fortuna, querida. Ele colocou de novo o chapéu e os óculos. Um estário, pensou Megan. Não podia deixar de admirar a tranquilidade de Jaime. Havia um ar de sólida competência em Jaime Miró que ela achava tranquilizador. Os soldados nunca o apanharão, pensou. Vamos entrar logo. Havia 12 espaçosas entradas para o estádio. As portas vermelhas de ferro estavam abertas, todas numeradas. Lá dentro, puestos vendiam Coca-Cola e cerveja ao lado de pequenos banheiros. Cada seção e cada assento nas arquibancadas eram numerados. As fileiras de bancos de pedra efetuavam um círculo completo, e no meio ficava a enorme arena coberta de areia. Havia cartazes comerciais por toda parte. Banco Central, Boutique Calçados, Schweppes, a Rádio Popular. Jaime comprara ingressos para o lado da sombra, e ao se sentarem nos bancos de pedra, Megan olhou ao redor, admirada. Não era absolutamente como ela imaginara. Quando pequena, vira românticas fotografias coloridas da Praça de Touros em Madrid, imensa e ornamentada. Aquela arena era improvisada. Os espectadores lotavam rapidamente as arquibancadas. Soou um clarim. A tourada começou. Megan inclinou-se para a frente, os olhos arregalados. Um enorme touro entrou na arena e o matador saiu de detrás de uma pequena barreira de madeira ao lado e começou a provocar o animal. Os picadores virão em seguida, comentou Megan na maior animação. Jaime Miró fitou-a surpreso. Estava preocupado com a possibilidade da tourada deixá-la angustiada, o que atrairia atenções para o grupo. Em vez disso, porém, ela parecia estar se divertindo. Estranho. Um picador aproximou-se do touro, montado num cavalo coberto por uma grossa manta. O touro baixou a cabeça e atacou o cavalo. No momento em que cravou os chifres na manta, o picador enfiou uma bandarilha de 2,5 metros no dorso do touro. Megan observava, fascinada. Ele está fazendo isso para enfraquecer os músculos no pescoço do touro, explicou, recordando os livros tão amados que lera há tantos anos. Félix Capio piscou surpreso. É isso mesmo, irmã. Megan continuou a observar enquanto as bandarilhas coloridas eram cravadas nas espáduas do touro. Agora era a vez do matador. Ele avançou pela arena, segurando no lado uma capa vermelha, com uma espada oculta. O touro virou-se e desfechou o ataque. Megan estava mais excitada do que nunca. Ele fará os passes agora, comentou ela. Primeiro o passe Verônica, depois o média Verônica e por último o Reboleira. Jaime não podia conter sua curiosidade por mais tempo. Irmã, onde aprendeu tudo isso? Sem pensar, Megan respondeu. Meu pai era um toureiro. Olhem. A ação era tão rápida. Megan mal conseguia acompanhá-la. O touro enfurecido continuava a atacar o matador. A cada vez que se aproximava, o matador desviava a capa vermelha para o lado e o touro a seguia. Megan ficou preocupada. O que acontece se o toureiro for ferido? Jaime deu de ombros. Numa cidade como esta, o barbeiro o levará para o estábulo e o costurará ali mesmo. O touro tornou a atacar, e dessa vez o matador pulou da sua frente. O público vaiou. Félix Capio desculpou-se. Lamento que não seja uma luta melhor, irmã. Deveria assistir às grandes. Já vi Manolete, El Cordobés e Ordóñez. Eles transformam a tourada num espetáculo inesquecível. Li sobre eles, comentou Megan.
Ouviu alguma vez a história maravilhosa sobre Manolete? Perguntou Félix. Que história? Houve um tempo, segundo a história, em que Manolete era apenas mais um toureiro, nem melhor nem pior do que uma centena de outros. Estava noivo de uma linda moça, mas um dia um touro chifrou na virilha, e o médico que cuidou de Manolete explicou que ele ficaria estéril. Manolete amava tanto a noiva que não contou nada, com medo de que ela não quisesse mais casar. Poucos meses depois do casamento, ela anunciou orgulhosa que estava grávida. Claro que Manolete sabia que não era seu o filho e abandonou-a. A moça, desolada, cometeu suicídio. Manolete reagiu como um louco. Não tinha mais vontade de continuar a viver, por isso entrava na arena e fazia coisas que nenhum matador jamais fizera antes. Arriscava a vida constantemente à espera de ser morto. Tornou-se assim o maior matador do mundo. 2 anos depois, tornou a se apaixonar e casou com a moça. Poucos meses depois do casamento, ela anunciou orgulhosa que estava grávida. E foi então que Manolete descobriu que o médico errara. Que coisa horrível, murmurou Megan. Jaime soltou uma risada. É uma história interessante, só não sei se tem algum fundo de verdade. E de pensar que sim, disse Félix. Amparo escutava em silêncio, o rosto impassível. Observara o crescente interesse de Jaime pela freira com ressentimento. Era melhor a irmã tomar muito cuidado. Vendedores ambulantes de avental subiam e desciam pelas passagens, anunciando suas mercadorias. Um deles aproximou-se da fileira em que Jaime e os outros sentavam. Empanadas, gritou. Empanadas calientes. Jaime levantou a mão. Aqui. O vendedor jogou habilmente um pacote embrulhado nas mãos de Jaime. Ele entregou 10 pesetas ao homem a seu lado para serem passadas adiante até o vendedor. Megan observou Jaime colocar a empanada no colo e abri-la com todo cuidado. Havia um pedaço de papel lá dentro. Ele leu e releu. Megan observou cerrar os dentes. Jaime guardou o papel no bolso e disse bruscamente. Vamos embora, cada vez. Virou-se para Amparo. Você primeiro. O encontro será no portão. Sem dizer nada, Amparo levantou-se e seguiu para o corredor. Jaime acenou com a cabeça para Félix, que também se levantou e seguiu Amparo. O que está acontecendo? Perguntou Megan. Algum problema? Estamos de partida para Logronho. Ele levantou-se. Fique olhando para mim, irmã. Se eu não for detido, siga para o portão. Megan observou, tensa, enquanto Jaime saía para a passagem e se encaminhava para o portão. Ninguém parecia estar lhe prestando atenção. Assim que Jaime desapareceu, Megan levantou e começou a se retirar. Houve um clamor da multidão e ela virou a cabeça para olhar a arena. Um jovem matador estava caído no chão, sendo escornado pelo touro selvagem. O sangue espalhava-se pela areia. Megan fechou os olhos e ofereceu uma prece silenciosa. Oh, abençoado Jesus, tenha misericórdia desse homem. Ele não morrerá, haverá de viver. O Senhor puniu-o severamente, mas não o entregou à morte. Amém. Ela abriu os olhos, virou-se e afastou-se apressada. Jaime, Amparo e Félix esperavam-na na entrada. Vamos logo, disse Jaime. Começaram a andar. Qual é o problema? Perguntou Félix a Jaime. Os soldados fuzilaram Tomás, respondeu Jaime muito tenso. Ele está morto. E a polícia está com Rúbio. Ele foi esfaqueado numa briga de bar. Megan fez o sinal da cruz. O que aconteceu com Irmã Teresa e Irmã Lúcia? Perguntou ansiosa. Nada sei sobre Irmã Teresa. Irmã Lúcia também foi detida pela polícia. Jaime virou-se para os outros. Temos de nos apressar. Consultou o relógio. O banco deve estar cheio. Jaime, talvez seja melhor esperar, sugeriu Félix. Será perigoso apenas nós dois assaltarmos o banco. Megan escutou o que ele estava dizendo e pensou. Isso não vai detê-lo. E acertou. Os 3 se encaminharam para o vasto estacionamento por trás da Praça de Touros. Quando Megan alcançou-os, Félix examinava um sedã Fiat azul. Este deve servir, comentou ele. Félix mexeu na fechadura por um momento, abriu a porta e enfiou a cabeça para dentro. Um momento depois, o motor pegou. Entrem, disse Jaime. Megan ficou parada, indecisa. Estão roubando um carro? Pelo amor de Deus, sibilou Amparo. Pare de se comportar como uma freira e entre logo. Os 2 homens sentaram no banco da frente, com Jaime ao volante. Amparo entrou atrás. Você vem ou não? Indagou Jaime. Megan respirou fundo e entrou no carro ao lado de Amparo. Partiram. Ela fechou os olhos. Querido senhor, para onde estás me levando? Se isso a faz sentir-se melhor, irmã, disse Jaime. Não estamos roubando este carro. Apenas o confiscamos em nome do exército basco. Megan começou a dizer alguma coisa, mas se conteve. Nada que argumentasse iria fazê-la mudar de ideia. Ficou em silêncio enquanto Jaime guiava para o centro da cidade. Ele vai assaltar o banco. E aos olhos de Deus, sou igualmente culpada, pensou Megan. Fez o sinal da cruz e em silêncio começou a rezar.
O Banco de Bilbao fica no andar térreo de um prédio de apartamentos de 9 andares na Calle de Cervantes, junto da Praça de Circular. Quando o carro parou na frente do prédio, Jaime disse a Félix: mantenha o motor ligado. Se surgir algum problema, saia daqui e vá se encontrar com os outros em Logronho. Félix ficou aturdido. Mas do que está falando? Não pretende entrar aí sozinho, não é mesmo? Não pode. O risco é grande demais, Jaime. Seria muito perigoso. Jaime deu um tapinha em seu ombro. Se saem machucados, então saem machucados, disse ele com um sorriso estampado. Jaime saiu do carro e os outros observaram-no encaminhar-se para uma loja de artigos de couro várias portas além do banco. Poucos minutos depois, ele reapareceu com uma pasta de executivo. Acenou com a cabeça para o grupo no carro e entrou no banco. Megan mal conseguia respirar. Começou a rezar. Oração é um chamado. Oração é uma escuta. Oração é uma morada. Oração é uma presença. Oração é uma lamparina acesa com Jesus. Estou calma e cheia de paz. Ela não estava calma nem cheia de paz. Jaime Miró cruzou as duas portas que levavam ao saguão de mármore do banco. Logo depois da entrada, ele notou uma câmara de segurança no alto da parede. Lançou-lhe um olhar casual e depois examinou o local. Por trás dos balcões, uma escada levava ao segundo andar, onde funcionários trabalhavam em escrivaninhas. Estava quase na hora de fechar e o banco encontrava-se repleto de clientes ansiosos em sair logo dali. Havia filas na frente dos 3 caixas, e Jaime constatou que diversos clientes carregavam pacotes. Entrou numa fila e esperou pacientemente que chegasse sua vez. Ao se postar diante do guichê, sorriu amavelmente para o caixa e disse: Buenas tardes. Buenas tardes, senhor. O que deseja? Jaime inclinou-se para o guichê e tirou do bolso o cartaz dobrado. Entregou ao caixa. Quer dar uma olhada nisso, por favor? O caixa sorriu. Pois não, senhor. Ele desdobrou o cartaz, viu o que era, seus olhos se arregalaram. Fitou Jaime, o pânico estampado nos olhos. Não acha que está bem parecido? Murmurou Jaime. Como está dito aí, já matei muitas pessoas. Portanto, mais uma não fará a menor diferença para mim. Estou sendo claro? Está sim, senhor. Tenho família, eu lhe suplico. Respeito famílias, e por isso vou lhe dizer o que quero que faça para poupar o pai de seus filhos. Jaime empurrou a pasta de executivo para o caixa. Quero que encha isso para mim. E depressa, discretamente. Se acredita sinceramente que dinheiro é mais importante do que sua vida, então vá em frente e acione o alarme. O caixa sacudiu a cabeça. Não. Ele começou a tirar dinheiro da gaveta e meter na pasta. As mãos tremiam. Quando a pasta ficou cheia, o caixa balbuciou. Aí está, senhor. Prometo que não vou acionar o alarme. É uma atitude muito sensata, disse Jaime. E vou explicar por quê, amigo. Virou-se e apontou para uma mulher de meia idade quase no final da fila, segurando um embrulho de papel pardo. Está vendo aquela mulher? É do nosso grupo. Há uma bomba naquele pacote. Se o alarme soar, ela acionará a bomba no mesmo instante. O caixa ficou ainda mais pálido. Não, por favor. É melhor esperar 10 minutos, depois que ela for embora, antes de fazer qualquer coisa, advertiu Jaime. Pela vida dos meus filhos, sussurrou o caixa. Buenas tardes. Jaime pegou a pasta de executivo e encaminhou-se para a porta. Sentiu que os olhos o acompanhavam. Parou ao lado da mulher com o pacote e disse: Devo cumprimentá-la. Está usando um vestido muito bonito. A mulher corou. Obrigada, senhor. Gracias. De nada. Jaime virou-se e acenou com a cabeça para o caixa, depois saiu do banco. Levaria pelo menos 15 minutos até a mulher terminar o que tinha de fazer e ir embora. A essa altura, ele e os outros já estariam longe. No momento em que Jaime saiu do banco e aproximou-se do carro, Megan quase desfaleceu de alívio. Félix Capio sorriu. O filho da puta conseguiu escapar? Ele olhou para Megan. Desculpe, irmã. Megan nunca se sentira tão contente por ver alguém em toda a sua vida. Ele conseguiu, pensou. E sozinho. Espere só até eu contar às irmãs o que aconteceu. E depois se lembrou. Nunca poderia contar a ninguém. Quando voltasse ao convento, haveria apenas o silêncio pelo resto de sua vida. E experimentou um estranho sentimento. Vamos embora, amigo, disse Jaime a Félix. Pode deixar que eu dirijo. Jogou a pasta no banco traseiro. Correu tudo bem? Perguntou Amparo. Jaime riu. Não poderia ter corrido melhor. Devo lembrar de agradecer ao coronel Acoca por seu cartão de visitas. O carro desceu a rua. Na primeira esquina, Calle de Tudela, Jaime virou à esquerda. Um guarda postou-se na frente do carro e levantou a mão, fazendo sinal para que parasse. Jaime pisou no freio. O coração de Megan começou a bater forte. O guarda aproximou-se do carro. Jaime perguntou calmamente. Qual é o problema, seu guarda? O problema, senhor, é que está guiando na contramão numa rua de mão única. A menos que possa provar que é legalmente cego, está numa situação difícil. Ele apontou para uma placa na esquina.
A placa está bem visível. Espera-se que os motoristas respeitem as placas de sinalização. É para isso que são colocadas. Mil perdões, disse Jaime. Meus amigos e eu estávamos numa discussão tão séria que nem percebi a placa. O guarda apoiou-se na janela do motorista. Estudava Jaime com uma expressão de perplexidade. Gostaria que me mostrasse seus documentos, por favor. Pois não. Jaime estendeu a mão para o revólver que estava por baixo do paletó. Félix estava pronto para entrar em ação. Megan prendeu a respiração. Jaime fingiu vasculhar os bolsos. Sei que estão em algum lugar. Nesse momento, no outro lado da praça, soou um grito alto. O guarda virou-se. Um homem na esquina batia numa mulher, acertando-a com os punhos na cabeça e ombros. Socorro! Gritou a mulher. Socorro! Ele está me matando! O guarda hesitou apenas por um instante. Esperem aqui, ordenou. O guarda correu na direção do homem e da mulher. Jaime engrenou o carro e calcou o acelerador. O carro disparou pela rua de mão única, dispersando os carros que vinham em sentido contrário, sob o barulho de buzinas furiosas. Chegaram à esquina e Jaime fez a curva, seguindo para a ponte de saída da cidade, pela Avenida Sanches de Arjona. Megan olhou para Jaime e fez o sinal da cruz. Tinha dificuldade em respirar. Você mataria o guarda se aquele homem não agredisse a mulher? Jaime não se deu ao trabalho de responder. A mulher não estava sendo agredida, irmã, explicou Félix. Os dois eram dos nossos. Não estamos sozinhos, temos muitos amigos. A expressão de Jaime era sombria. Teremos de nos livrar deste carro. Estavam deixando os arredores de Valladolid. Jaime entrou na N620, a estrada para Burgos, no caminho para Logronho. Tomou cuidado para não ultrapassar o limite de velocidade. Deixaremos o carro logo após passarmos por Burgos, avisou. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo comigo, pensou Megan. Escapei do convento, estou fugindo do exército, viajando num carro roubado, com terroristas que acabam de assaltar um banco. Senhor, o que mais me reservas? CD 31. Capítulo 31. O coronel Ramon Acoca e meia dúzia de membros do GOI encontravam-se no meio de uma reunião de estratégia. Estudavam um grande mapa da região. O coronel disse: é evidente que Miró segue para o norte, a caminho do País Basco. O que pode ser Burgos, Vitória, Logronho, Pamplona ou San Sebastián. San Sebastián, pensou Acoca, mas preciso pegá-lo antes que chegue lá. Podia ouvir a voz ao telefone. Seu tempo está se esgotando. Não podia se permitir o fracasso. Eles atravessavam as colinas ondulantes que anunciavam o acesso a Burgos. Jaime, ao volante, mantinha-se em silêncio. Só depois de um longo tempo é que falou. Félix, quando chegarmos a San Sebastián, quero tomar providências para tirar Rubio das mãos da polícia. Félix balançou a cabeça. Será um prazer, e isso os levará à loucura. E o que me diz de irmã Lúcia? Indagou Megan. O que tem ela? Não disse que ela havia sido capturada também? Acontece que sua irmã Lúcia é uma criminosa procurada pela polícia por homicídio, respondeu Jaime, irônico. A notícia abalou Megan. Lembrou como Lúcia assumira o comando e persuadira-as a se esconderem nas colinas. Gostava de irmã Lúcia. Ela disse, obstinada. A que vai salvar Rubio deveria salvar os dois. Mas que diabo de freira é essa? Especulou Jaime. Mas ela estava certa. Tirar Rubio e Lúcia debaixo do nariz da polícia seria uma propaganda sensacional e daria manchetes. Amparo mergulhara num silêncio mal-humorado. Subitamente, ao longe, na estrada, surgiram 3 caminhões do exército repletos de soldados. É melhor sairmos desta estrada, decidiu Jaime. No cruzamento seguinte, ele pegou a rodovia e seguiu para leste. Santo Domingo de la Calçada fica logo à frente. Há ali um velho castelo abandonado onde poderemos passar a noite. Já de longe podiam avistar os contornos, à distância, no alto de uma colina. Jaime pegou uma estrada secundária, evitando a cidade. O castelo foi se tornando cada vez maior à medida que se aproximavam. Havia um lago não muito longe dali. Jaime parou o carro. Por favor. Depois que todos saltaram, Jaime apontou o carro para o lago pela encosta abaixo, pisou no acelerador, soltou o freio de mão e pulou pela porta. Ficaram observando o carro desaparecer na água. Megan já ia perguntar como chegariam a Logronho, mas se conteve. Uma pergunta tola. Ele roubará outro carro, é claro. O grupo virou-se para examinar o castelo abandonado. Um enorme muro de pedra cercava-o, e havia torres em ruínas em cada canto. Nos tempos antigos, disse Félix a Megan, os príncipes usavam esses castelos como prisões para seus inimigos. E Jaime é um inimigo do Estado. Se for apanhado, não haverá prisão para ele, apenas a morte, pensou Megan. E ele não tem medo. Recordou as palavras de Jaime. Tenho fé naquilo por que estou lutando. Tenho fé em meus homens e em minhas armas. Subiram os degraus de pedra que levavam ao portão da frente, que era de ferro. Estava todo enferrujado,
que conseguiram empurrá-lo e se espremeram pela abertura para um pátio calçado com pedra. O interior do castelo pareceu enorme a Megan. Havia passagens estreitas e cômodos por toda parte e aberturas viradas para fora, pelas quais os defensores do castelo podiam repelir os atacantes. Degraus de pedra levavam ao segundo andar, onde havia outro claustro, um pátio interno. Os degraus estreitavam-se ao subirem para o terceiro e quarto andares. O castelo estava deserto. Pelo menos há muitos cômodos para se dormir aqui, comentou Jaime. Félix e eu vamos procurar comida. Escolham seus quartos. Os dois homens começaram a descer. Amparo virou-se para Megan. Vamos, irmã. Elas desceram pelo corredor e todos os cômodos pareciam iguais para Megan. Eram cubículos de pedra, vazios, frios e austeros, alguns maiores que os outros. Amparo escolheu o maior. Jaime e eu dormiremos aqui. Olhou para Megan e acrescentou insinuante. Não gostaria de dormir com Félix? Megan não comentou nada. Ou talvez prefira dormir com Jaime. Amparo deu um passo na direção de Megan. Não fique com ideias, irmã. Ele é homem demais para você. Não precisa se preocupar. Não estou interessada. Mesmo enquanto falava, Megan especulou se Jaime Miró seria mesmo homem demais para ela. Quando Jaime e Félix voltaram ao castelo 1 hora depois, Jaime trazia 2 coelhos. Félix carregava lenha e trancou a porta da frente. Megan observou os homens acenderem uma fogueira na enorme lareira. Jaime limpou e assou os coelhos num espeto. Lamentamos não poder oferecer um autêntico banquete às damas, disse Félix, mas comeremos bem em Logronho. Até lá, divirtam-se. Depois que terminaram a frugal refeição, Jaime disse, vamos dormir, quero partir cedo pela manhã. Amparo disse a Jaime, venha, querido, já escolhi nosso quarto. Bueno, vamos. Megan observou-o subirem de mãos dadas. Félix fitou-a. Já escolheu seu quarto, irmã? Já sim, obrigada. Então, vamos deitar. Megan e Félix subiram a escada juntos. Boa noite, disse Megan. Félix entregou-lhe um saco de dormir. Boa noite, irmã. Megan queria interrogar Félix sobre Jaime, mas hesitou. Jaime podia pensar que ela queria bisbilhotar, e por algum motivo inexplicável, Megan queria que ele tivesse a melhor opinião a seu respeito. Isso é mesmo muito estranho, pensou Megan. Ele é um terrorista, um assassino, um assaltante de banco e não sei o que mais, e me preocupo se ele pensa bem a meu respeito. Mesmo enquanto pensava nisso, porém, Megan sabia que havia outro aspecto. Ele é um combatente da liberdade, assalta bancos para financiar sua causa, arrisca a vida pelo que acredita, é um homem corajoso. Ao passar pelo quarto deles, ela ouviu risos de Jaime e Amparo. Entrou no quarto pequeno em que dormiria, ajoelhou-se no chão frio de pedra. Santo Deus, perdoai-me por... Perdoai-me pelo quê? O que fiz? Pela primeira vez na vida, Megan foi incapaz de rezar. Deus estaria escutando? Entrou no saco de dormir que Félix lhe entregara, mas o sono estava tão distante quanto as estrelas frias que podia avistar pelas estreitas janelas. O que estou fazendo aqui? Perguntou-se Megan. Os pensamentos voltaram ao convento, ao orfanato. E antes do orfanato? Por que fui deixada lá? Não acredito realmente que meu pai tenha sido um grande guerreiro ou um toureiro, mas não seria maravilhoso saber quem ele foi? Já estava quase amanhecendo quando Megan resvalou para o sono. Na prisão, em Aranda del Duero, Lúcia Carmine era uma celebridade. Você é um peixe graúdo em nosso aquário, disse-lhe um guarda. O governo italiano está enviando alguém para escoltá-la na viagem de volta. Eu gostaria de escoltá-la para minha casa, puta bonita. Qual foi a coisa terrível que você fez? Cortei os colhões de um homem por me chamar de puta bonita. Como está, meu amigo? Vai sobreviver. Lúcia fez uma prece silenciosa de agradecimento. Correu as paredes de pedra de sua cinzenta cela lúgubre e pensou, como vou sair daqui? CD 32. Capítulo 32. A notícia do assalto ao banco passou pelos canais competentes da polícia e apenas 2 horas depois do acontecimento é que um tenente da polícia fez contato com o coronel Acoca. 1 hora depois, Acoca chegava a Valladolid, furioso com a demora. Por que não fui informado imediatamente? Lamento muito, coronel, mas não pensamos que vocês o tinham nas mãos e deixaram que escapasse. Não foi nossa. Mande o caixa do banco entrar. O caixa estava se sentindo muito importante. Foi em meu guichê que ele apareceu. Percebi logo que era um assassino pela expressão em seus olhos. Ele... Não tem a menor dúvida de que o homem que o assaltou era Jaime Miró? Absolutamente nenhuma. Até me mostrou um cartaz com a cabeça dele a prêmio. Era... Ele entrou no banco sozinho? Entrou.
Apontou para uma mulher na fila e disse que pertencia à quadrilha, mas reconhecia logo depois que Miró saiu. É uma secretária nossa e... O coronel Acoca interrompeu, impaciente. Quando Miró partiu, viu a direção que ele seguiu? Saiu pela porta da frente. A entrevista com o guarda de trânsito não foi mais proveitosa. Havia 4 pessoas no carro, coronel. Jaime Miró e outro homem e 2 mulheres no banco traseiro. Em que direção eles seguiram? O guarda hesitou. Eles podem ter seguido por qualquer direção, senhor, depois que saíram daquela rua de mão única. Seu rosto se iluminou. Mas posso descrever o carro. O coronel Acoca sacudiu a cabeça, irritado. Não precisa se incomodar. Ela sonhava e podia ouvir as vozes de uma multidão. As pessoas chegavam para queimá-la na fogueira por assaltar um banco. Não foi por mim, foi pela causa. As vozes se tornaram mais altas. Megan abriu os olhos e sentou olhando para as estranhas paredes do castelo. O som de vozes era real, vinha de fora. Megan levantou-se e correu para a estreita janela. Lá embaixo, na frente do castelo, haviam acampados. Megan foi dominada por um pânico súbito. Eles nos apanharam. Preciso encontrar Jaime. Correu para o quarto onde Jaime e Amparo dormiam e olhou. Estava vazio. Desceu a escada, correndo para o salão no andar principal. Jaime e Amparo encontravam-se parados perto da porta da frente, que estava trancada. Aos sussurros. Félix correu para os 2. Verifiquei os fundos. Não há outra saída. E os fundos? Muito pequenas. A única saída é pela porta da frente. Onde estão os soldados? Pensou Megan. Estamos encurralados. É muito azar nosso que eles tenham escolhido este lugar para acampar, disse Jaime. O que vamos fazer? Sussurrou Amparo. Não há nada que possamos fazer. Temos de ficar aqui até eles partirem. E neste instante soou uma batida forte na porta da frente. Uma voz autoritária gritou. Abram essa porta! Jaime e Félix trocaram um olhar rápido e, sem dizerem nada, sacaram as armas. A voz tornou a gritar. Sabemos que há alguém aí dentro. Abra logo! Jaime disse a Amparo e Megan. Saiam da frente. É inútil, pensou Megan, enquanto Amparo se afastava para trás de Jaime e Félix. Deve haver 2 dúzias de soldados armados lá fora. Não temos a menor chance. Antes que os outros pudessem detê-la, Megan encaminhou-se rapidamente para a porta da frente e abriu-a. Graças a Deus que vocês apareceram, exclamou ela. Precisam me ajudar. CD 33. Capítulo 33. O oficial do exército olhou aturdido para Megan. Quem é você? O que está fazendo aqui? Sou o capitão Rodrigues e estamos à procura... Chegou bem a tempo, capitão. Megan segurou pelo braço. Meus 2 filhos pequenos estão com tifo e preciso levá-los a um médico. Precisa entrar e me ajudar. Tifo? Isso mesmo. Megan puxava-o pelo braço. É terrível, estão ardendo em febre, cobertos de pústulas, muito doentes. Chame seus homens e me ajude a levá-los para... Deve estar louca, senhora. É uma doença altamente contagiosa. Não importa, eles precisam de sua ajuda. Podem estar morrendo. Ela continuava a puxá-lo. Largue-me. Não pode me deixar? O que vou fazer? Torne a entrar e fique aí até podermos avisar a polícia para mandar uma ambulância ou um médico. Mas é uma ordem, senhora. Entre logo. O capitão gritou. Sargento, vamos sair daqui. Megan fechou a porta e encostou-se nela, esgotada. Jaime fitava-a num espanto total. Por Deus! Foi sensacional! Onde aprendeu a mentir assim? Megan virou-se para ele e suspirou. Quando eu estava no orfanato, tínhamos de aprender a nos defender. Só espero que Deus me perdoe. Eu gostaria de ter visto a cara daquele capitão. Jaime soltou uma risada. Tifo? Santo Deus! Ele viu a expressão de Megan. Peço que me desculpe, irmã. Lá fora os soldados levantavam o acampamento e partiam apressados. Depois que foram embora, Jaime disse. A polícia estará aqui em breve, disse Jaime ao perceber que tinham ido embora. De qualquer forma, temos um encontro em Logronho. 15 minutos depois da partida dos soldados, Jaime anunciou. Acho que podemos ir embora agora. Virou-se para Félix. Veja o que consegue arrumar na cidade. De preferência, um sedã. Félix sorriu. Não há problema. Meia hora depois, eles estavam no velho sedã cinza seguindo para o leste. Para surpresa de Megan, ela sentava ao lado de Jaime. Félix e Amparo viajavam no banco traseiro. Jaime olhou para Megan, sorrindo. Tifo! Exclamou, soltando outra risada. Megan sorriu. Ele parecia ansioso em escapar, não é mesmo? Esteve num orfanato, irmã? Estive. Onde? Em Ávila. Não parece espanhola. Já me disseram. Deve ter sido um inferno para você ficar no orfanato. Megan ficou surpresa com a súbita preocupação. Poderia ter sido, mas não foi. Eu não deixaria que fosse, pensou ela.
Tem alguma ideia de quem foram seus pais? Megan recordou suas fantasias. Claro. Meu pai era um bravo inglês que guiava uma ambulância para os legalistas na Guerra Civil Espanhola. Minha mãe foi morta na luta e me deixaram na porta de uma casa de fazenda. Ela deu de ombros. Ou meu pai foi um príncipe estrangeiro que teve um romance com uma camponesa e me abandonou para evitar um escândalo. Jaime lançou-lhe um olhar, sem dizer nada. Megan parou abruptamente. Não sei quem foram os meus pais. Seguiram em silêncio por algum tempo. Por quantos anos esteve atrás dos muros do convento? Cerca de 15 anos. Jaime ficou atônito. Meu Deus! Ele se apressou em acrescentar. Perdoe, irmã, mas é com alguém de outro planeta. Não tenho a menor ideia do que aconteceu no mundo durante os últimos 15 anos. Tenho certeza de que qualquer coisa que mudou foi apenas temporária. Tornará a mudar. Ainda quer voltar para um convento? A pergunta apanhou Megan de surpresa. Claro. Por quê? Jaime fez um amplo gesto. Afinal, há muita coisa que deve perder por trás dos muros. Aqui temos música e poesia. A Espanha deu ao mundo Cervantes e Picasso, Lorca, Pissarro, de Soto, Cortes. Este é um país mágico. Havia uma surpreendente brandura naquele homem, um fogo suave. Inesperadamente, Jaime acrescentou. Desculpe ter querido abandoná-la antes, irmã. Não era nada pessoal. Tive as piores experiências com a sua igreja. É difícil de acreditar. Mas pode acreditar. A voz de Jaime era amargurada. Em sua imaginação, podia ver os prédios, estátuas e ruas de Guernica explodindo numa chuva de morte. Ouvir os estrondos das bombas, misturando-se com os gritos das vítimas desamparadas. O único santuário era a igreja. Os padres trancaram a igreja. Não nos deixaram entrar. E a saraivada de balas que assassinara seu pai, mãe e irmãs. Não foram as balas, pensou Jaime. Foi a igreja. Sua igreja apoiou Franco e permitiu que coisas indescritíveis fossem feitas com inocentes civis. Tenho certeza que a igreja protestou, disse Megan. Isso não ocorreu. Só após as freiras estarem sendo estupradas pelos falangistas, os padres assassinados e as igrejas incendiadas é que o Papa finalmente rompeu com Franco. Mas isso não ressuscitou meu pai, mãe e irmãs. A veemência em sua voz era assustadora. Lamento, mas isso aconteceu há muito tempo. A guerra já acabou. Não, para nós ainda não acabou. O governo não nos pegar a bandeira basca, celebrar nossos feriados nacionais ou falar a nossa própria língua. Não, irmã, continuaremos a lutar até conquistar a independência. Ainda sofremos opressão. Há 500 mil de bascos na Espanha e mais 150 mil na França. Queremos a independência, mas seu Deus está ocupado demais para nos ajudar. Megan respondeu. Deus não pode tomar partido, pois ele está em todos nós. Somos todos uma parte de Deus, e quando tentamos destruí-lo, estamos destruindo nós mesmos. Para a surpresa de Megan, Jaime sorriu. Somos muito parecidos, você e eu, irmã. É mesmo? Podemos acreditar em coisas diferentes, mas acreditamos com fervor. A maioria das pessoas passa pela vida sem se importar profundamente com qualquer coisa. Você devota sua vida a Deus. Eu devoto a vida à minha causa. Nós nos importamos. Megan pensou. Eu me importo bastante? E se me importo, por que estou gostando da companhia desse homem? Eu deveria estar pensando apenas em voltar para o convento. Havia uma força em Jaime Miró que era como um imã. Ele é como Manolete, arriscando a vida, desafiando os maiores perigos porque não tem nada a perder. O que eles farão se os soldados o capturarem? Perguntou Megan. Vão me executar. Falou com tanta indiferença que por um momento Megan pensou ter entendido mal. Não tem medo? Claro que tenho. Todos temos medo. Nenhum de nós quer morrer, irmã. Encontraremos seu Deus muito em breve. Não queremos apressar esse momento. Fez coisas horríveis. Isso depende do seu ponto de vista. A diferença entre um patriota e um rebelde depende de quem está no poder no momento. O governo nos chama de terroristas. Nós nos chamamos de guerreiros da liberdade. De acordo com Jean-Jacques Rousseau, liberdade é a capacidade de escolher os próprios grilhões. Eu quero essa liberdade. Estudou por um instante. Mas você não precisa se preocupar com essas coisas, não é mesmo? Depois que voltar ao convento, não estará mais interessada no mundo exterior. Seria verdade? Tornar a sair para o mundo, virar-lhe a vida pelo avesso? Renunciar à sua liberdade? Havia muita coisa que queria saber, tanto que precisava aprender. Sentia-se como um pintor com uma tela em branco, pronta para começar a desenhar uma vida nova. Se eu voltar para um convento, pensou, estarei outra vez excluída da vida.
E mesmo enquanto pensava, Megan ficou consternada pela palavra se. Quando eu voltar? Ela se apressou em corrigir. Claro que voltarei. Não tenho nenhum outro lugar para ir. Acamparam no bosque naquela noite. Estamos a cerca de 5 quilômetros de Logronho, mas só podemos nos encontrar com os outros daqui a 2 dias. Será mais seguro para nós mantermos-nos em movimento até lá. Assim, amanhã iremos em direção à Vitória. No dia seguinte, iremos a Logronho, e apenas algumas horas depois, irmã, você estará no convento em Mendávia. Para sempre. Você ficará bem? Perguntou Megan. Está preocupada com minha alma, irmã, ou com meu corpo? Megan ficou corada. Nada me acontecerá. Cruzarei a fronteira e passarei algum tempo na França. Rezarei por você, murmurou Megan. Obrigado, respondeu solenemente. Pensarei em você rezando por mim e isso me fará sentir mais seguro. E agora trate de dormir um pouco. Ao se virar para deitar, Megan percebeu Amparo observando-a do outro lado da clareira. Havia uma expressão de ódio intenso no seu rosto. Ninguém vai tirar meu homem. Ninguém. CD 34. Capítulo 34. Na manhã seguinte, ainda cedo, eles chegaram aos arredores de Nanclares, uma pequena aldeia a oeste de Vitória. Pararam num posto de gasolina com uma oficina ao lado, onde um mecânico trabalhava num carro. Buenos dias, disse o mecânico. Qual é o problema? Se eu soubesse, consertaria pessoalmente e cobraria por isso, respondeu Jaime. Este carro é tão inútil quanto uma mula. Gagueja como uma velha e não tem nenhuma força. Parece até minha mulher, sorriu o mecânico. Pode ser o carburador, senhor. Jaime deu de ombros. Não entendo nada de carros. Tudo que eu sei é que tem um encontro muito importante em Madrid amanhã. Pode consertar até esta tarde? Tenho 2 serviços na frente do seu, senhor, mas... Deixou a frase inacabada pairando no ar. Terei o maior prazer em pagar o dobro. O rosto do mecânico iluminou-se. 2 horas da tarde, está bom? Está ótimo. Vamos comer alguma coisa e estaremos aqui às 2. Jaime virou-se para os outros que escutavam a conversa aturdidos. Estamos com sorte. Este homem vai consertar o carro. Vamos comer. Eles saíram do carro e seguiram Jaime pela rua. 2 horas, lembrou o mecânico. 2 horas. Quando já estavam longe, Félix disse. O que vai fazer? Não há nada de errado com o carro? Exceto que a esta altura a polícia está procurando, pensou Megan. Mas procurarão na estrada numa oficina. É uma maneira esperta de se livrar do carro. Às 2 horas, já estaremos longe daqui, não é mesmo? Disse ela. Jaime fitou-a e sorriu. Preciso dar um telefonema. Esperem aqui. Amparo pegou o braço de Jaime. Irei com você. Megan e Félix observaram os dois se afastarem. Félix olhou para Megan e perguntou. Você e Jaime estão se dando muito bem, hein? Estamos. Subitamente sentiu-se inibida. Ele não é um homem fácil de se conhecer, mas é muito honrado e corajoso, e se preocupa com os outros. Não há ninguém como ele. Já lhe contei como Jaime salvou minha vida, irmã? Não, eu gostaria de ouvir a história. Há poucos meses, o governo executou 6 combatentes da liberdade. Em vingança, Jaime resolveu explodir a represa em Puente la Reina, ao sul de Pamplona. A cidade por baixo era o quartel-general do exército. Avançamos à noite, mas alguém avisou ao Goi, e os homens de Acoca pegaram 3 dos nossos. Fomos condenados à morte. Seria preciso um exército para invadir a prisão. Mas Jaime encontrou um jeito. Soltou os touros em Pamplona e, na confusão, conseguiu libertar 2. O terceiro havia sido espancado até a morte pelos homens de Acoca. É verdade, irmã. Jaime Miró é muito especial. Quando Jaime e Amparo voltaram, Félix perguntou. O que está acontecendo? Alguns virão nos buscar. Teremos uma carona até Vitória. Meia hora depois, um caminhão apareceu, a traseira coberta por lona. Sejam bem-vindos, disse o motorista jovialmente. Podem subir. Obrigado, amigo. É um prazer ajudá-lo, senhor. Ainda bem que telefonou. Os malditos soldados estão por toda parte como pulgas, seguro ficarem expostos. Eles embarcaram na traseira do caminhão que seguiu para Nordeste. Onde ficarão? Indagou o motorista. Com amigos, respondeu Jaime. E Megan pensou. Ele não confia em ninguém, nem mesmo em alguém que o está ajudando. Mas como poderia? Sua vida corre perigo. Refletiu como deveria ser terrível para Jaime viver sob aquela sombra, fugindo da polícia e exército. E tudo porque acreditava tanto no ideal que estava disposto a morrer por ele. O que ele dissera? A diferença entre um patriota e um rebelde depende de quem está no poder no momento. A viagem foi bastante agradável. A tênue cobertura de lona parecia oferecer segurança, e Megan percebeu quanta tensão sentira nos campos abertos, sabendo que todos estavam sendo caçados.
E Jaime vive sob essa tensão constantemente. Como ele é forte. Ela e Jaime conversaram com tanto entrosamento que até pareciam velhos amigos. Amparo Hiron escutava sem dizer nada, o rosto impassível. Quando eu era pequeno, disse Jaime a Megan, queria ser um astrônomo. Megan ficou curiosa. O que o fez? Vi meu pai, mãe e irmã serem fuzilados, amigos assassinados. Não podia suportar o que acontecia aqui, neste mundo sangrento. As estrelas eram uma fuga. Estavam a milhões de anos-luz de distância, e eu sonhava em visitá-las um dia, escapar deste horrível planeta. Megan não disse nada. Mas não há escapatória, não é mesmo? Ao final, todos temos de encarar nossas responsabilidades. Por isso eu voltei à Terra. Pensava que uma única pessoa não poderia fazer qualquer diferença. Mas sei agora que isso não é verdade. Jesus fez uma diferença, assim como Maomé, e Gandhi, e Einstein, e Churchill. Ele sorriu irônico. Não me entenda mal, irmã. Não estou me comparando a nenhum deles. Mas, à minha pequena maneira, faço o que posso. Acho que devemos todos fazer o que podemos.